Vamos lá, então, gente. A gente vai ver valores máximo e mínimo. Perfeito? Isso é de extrema importância na matemática, né? Porque se você tem uma função que descreve algo, você quer saber quando que ela vai atingir o seu máximo ou mínimo, né? Em qualquer área do conhecimento, ciências sociais, engenharias, matemática, física, a gente sempre se pergunta onde determinada função vai ter um máximo ou um mínimo local. Então, vamos para a definição, né? Então, uma função f tem máximo absoluto, ou a gente chama global também, tá? Em C, se f de C for maior ou igual a f de x, para todo x pertencente ao domínio de f. Certo? Só lembrando, isso aqui é o domínio da função f, ok? C é chamado de valor máximo de f em D. Analogamente, né? F tem um mínimo absoluto. Ou global em C, se f de C for menor ou igual a f de x, todo x pertencente ao domínio de f. C é chamado de valor mínimo de f em domínio de f. E aí, os valores máximo e mínimo são chamados de valores extremos de f. Perfeito? Então, se ele é o máximo, o f do c vai ter que ser maior ou igual a f de x. Maior ou igual, porque o próprio c está aqui dentro, então pode ser igual, e pode ter outros valores ali dentro também que representam, né? Ou seja, o valor, não está falando em nenhum lugar que o valor máximo aqui absoluto é único, pode ter mais de um, tá? Mas se ele for maior ou igual a f de x para todo x no domínio de f. E a mesma coisa o valor mínimo, se ele for menor ou igual que todo f de x, né? Sendo x no domínio de f. Bom, agora, se a gente for analisar uma função aqui, por exemplo, nota só, aqui, nesse gráfico da minha função, eu tenho um valor,
um certo C, que está me dando f de C aqui. Beleza, considerando só esse gráfico aqui, ele é um valor de mínimo absoluto, né? Porque ele é menor ou igual que f de x. Agora, se eu pegar esse cara aqui e esse cara aqui, né, sei lá, A e B, então eu tenho aqui f de A e eu tenho aqui f de B, eles não são valores de mínimos absolutos. Mas nota, aqui perto de B, vocês concordam que todo mundo é maior do que ele é o pontinho mais abaixo aqui desse gráfico? A mesma coisa aqui no A. Então a gente vai determinar uma nova definição contemplando esses casos, que são os casos de mínimos locais. O que é um mínimo local? Perto dele, ele é o que produz a menor imagem. Ou o máximo local, né? Numa vizinhança perto dele, aqui, daqui até aqui, se eu projetando, na verdade aqui até vai mais amplamente, né? Pode ir até aqui. Mas o que acontece? Os valores desse cara aqui são menores que todos os outros no intervalinho dele. Então vamos definir isso aqui bonitinho. Definição. Uma função f tem um máximo local em C se f de C for maior ou igual a f de x para algum intervalo aberto, né? Intervalo aberto contendo C. Seja próximos a C. Certo? Basta ter só um intervalinho aberto ali em que ele é menor que todo mundo, a gente vai dizer que ela tem um máximo local ou um mínimo local, né? Analogamente, f tem um mínimo local em C se f de C for menor ou igual a f de x. Aqui tem que melhorar, mas é para todo x para todo x pertencente a algum intervalo aberto contendo C. A mesma coisa aqui. Para todo x pertencente a algum intervalo aberto contendo C. É bem o que a gente usa na linguagem do dia a dia, né? O máximo global, o absoluto, ele é maior do que todo mundo. O máximo local, ele é maior numa certa região. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. F de x igual a cosseno de x. Então aqui a gente tem a função trigonométrica cosseno de x, certo? Como é que é o cosseno de x, né? Ó, cossono, então você está aqui, um está aqui, o menos um está aqui, as duas orelhas, né? O 0 e 0. E aí você vai girando aqui o x, né?
x pertencente aos reais, em radianos, você coloca, você vai girando aqui no sentido anti-horário. Bom, o que acontece quando você faz o gráfico da função cosseno de x, né? Ela tem um aqui, ela tem um menos 1 aqui. Então, saindo do zero, quando ela chega aqui no π sobre 2, 90, ela vale 0. Depois, no π, ela vale menos 1. Né? Deixa eu botando os pontos aqui. Depois, seguindo, no 3π sobre 2, ela vale aqui embaixo 0 novamente. No 2π, ela vai valer 1, certo? Não sei se vocês lembram, mas ela faz isso aqui, ó. E ela continua, é uma onda mesmo, né? Para cá também, tá? Então, o que acontece com essa função? Ela tem um máximo absoluto, ou seja, tem um valor que é maior do que todos eles aí. Ela assume o valor de 1, né, que é o valor máximo. E o valor mínimo tem? Menos 1. Só que além disso, ela não assume uma vez só, né? Por exemplo, o zero é o máximo global da função cosseno, porque cosseno de zero é 1. Só que ela assume infinitas vezes. Cada vez que você tem uma volta completa, ele vale 1. Então, no 0, no 360, 720, por aí vai. Então, novamente, 0 é um máximo absoluto de cosseno de x. Pois cosseno de 0 é maior ou igual a cosseno de x para todo x pertencente aos reais. Note que k vezes 2π com k pertencente aos inteiros também é um máximo absoluto de f. Certo? Novamente, k inteiro. Você tem 0 vezes 2π dá o 0, 1 vezes 2π dá o 2π. A cada volta completa, você volta ali para o 1. Beleza? Então, você temos infinitos máximos absolutos. Ao mesmo tempo, deixa eu apagar aqui. Ao mesmo tempo, ela também tem um mínimo, que é quando a gente atinge 180. Então, a função cosseno nunca vale mais do que 1, mas ela também nunca vale menos do que menos 1. Então, π é um ponto de mínimo global ou absoluto de cosseno de x, pois cosseno de π é menor ou igual a cosseno de x para todo x pertencente aos reais. Também não é o único, né? Note agora que quando a gente tiver π, 3π por aí, ou seja, opa, 2k mais 1. 2k mais 1 π
um K pertencente aos inteiros também é um mínimo absoluto de cosseno de x. Então, se o K for 0, vai dar π, se o K for 1, vai dar 3π, e assim sucessivamente. Deu para entender o conceito aqui? Outro exemplo. Opa, não é cosseno. X ao quadrado, gente. Será que o x ao quadrado ele tem um máximo absoluto? Será que ele tem um mínimo absoluto? Local? O que vocês acham? Porque o número ao quadrado pode ser positivo ou negativo, né? Quem? O número ao quadrado. O número ao quadrado pode ser menos, pode ser mais. O x aqui é variável, pode assumir qualquer real. Perfeito. O máximo não tem, mas ela tem um mínimo que é o 0. Perfeito, Diante. Então, olha só. Note que f tem um mínimo absoluto em 0, pois f de 0 é menor ou igual a f de x para todo x pertencente aos reais. Por quê? Quem que é f de 0, gente? 0. 0 é menor ou igual a x ao quadrado para qualquer x. Tá? Traduzindo isso aqui, é isso que ele está falando. F não tem máximo absoluto. O que significa isso? Significa que sempre que você tiver algum valor aqui, que a função está assumindo, vai ter um outro x que produz um valor maior ainda, sendo o domínio todos os reais, claro, né? Exemplo, a função x ao cubo, certo? Só relembrando aqui o gráfico da função x ao cubo. A função x ao cubo ela faz isso aqui. Sim, as básicas sim. Módulo, cosseno, seno, as x ao quadrado, x ao cubo, as variações, para poder entender bem. Mas depois a gente vai ver algumas. Bom, então o que acontece com essa função aqui? Tem algum ponto onde a gente tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Só que ela continua indefinidamente para cima e indefinidamente para baixo. Qualquer intervalo que eu pego aqui, por exemplo, vamos supor que eu pegue esse C aqui. Opa, desculpa. Peguei esse C aqui. Aí peguei um intervalinho dele. É verdade que esse C ele vai ser maior que todo mundo ou menor que todo mundo? Ele vai produzir um valor aqui? Não, porque aqui tu tem caras maiores e caras menores. Mas o zero que ocorre aqui, o zero para frente do zero, números ao cubo ficam positivos. Para trás do zero, os números ficam negativos. Então, mesmo no zero, você não consegue ter nem um máximo, nem um mínimo local, porque você tem sempre alguém que é menor e alguém que é maior. Então, f não possui nem máximos, nem mínimos locais. Certo? Então, ou seja, não necessariamente uma função deve ter máximos e mínimos locais, como a gente viu antes aqui, que tem funções que têm
infinitos, né, inclusive os máximos absolutos, nem locais. Aí tem o primeiro teorema importante dessa parte, que é o teorema do valor extremo. Se f for contínua em um intervalo fechado, AB, então f possui um valor máximo absoluto f de C e um valor mínimo absoluto f de D para certos números C e D em AB. Vamos entender um pouco isso aí? Qual que é a propriedade importante aqui que vocês devem destacar aí? Se f for contínuo, tá? E o intervalo tem que ser fechado, não pode ser um intervalo aberto. Vamos ver alguns exemplos disso aí. O que ele quer dizer? Olha só, suponha que você tem aqui um intervalo AB fechado, certo? E aí, sei lá, sua função faz isso aqui, ó. Como ela é contínua, eu não posso tirar ela do papel, ela não tem quebras, ela é, né, contínua, de A até B. O que ele está falando aí? Ele está falando que, com certeza, você vai ter um máximo e um mínimo absoluto. Se você olha aqui, tem um valor aqui que é maior do que todo mundo? Tem. Esse cara aqui, ó, que ele é assumido em algum C. Tem um cara que é menor do que todo mundo? Tem. Esse cara aqui, ó, que ocorre em D e ele produz um valor mínimo F de D. No caso, essa curva aí não é, ela é finita, então. Ela tem um começo e tem um fim, né? Então, por exemplo, se você pegar uma função que não é contínua, de A até B, então ela pode começar aqui, infinitamente aqui, e depois voltar aqui em B. Mas nota, você tem uma descontinuidade aqui. Então você não tem... você até tem um mínimo aqui, mas você poderia até... Vamos fazer diferente. Vamos fazer ela vindo daqui, ó. Né? Ó. O que acontece com essa função aqui? Ela não tem nem um máximo, nem um mínimo absoluto. Por quê? Porque ela não foi contínua. Certo? A continuidade é, tipo assim, basicamente quando a gente escreve ela inteira. Ela não... Isso, você consegue escrever sem tirar a caneta do papel. É o que a gente viu lá do limite, né? Um limite tendendo a x, quando x tende a de f de x, é o f de a, para todo a no intervalo. Agora sim, nota, se você tem um intervalo aberto, por exemplo, em A, certo? Intervalo aberto. Nota que você pode, até aqui está fechado. Só que quando você pega aqui em A, e você não precisa ter o f de A, você pode ter uma coisa desse tipo, ó, que vai lá para baixo, vai sempre quase encostar no A, mas ela tende ao infinito lá.
Ou seja, isso aqui não vai ter um mínimo absoluto. Mas por quê? Porque eu estou no intervalo aberto aqui, né? Agora, se eu tiver no intervalo fechado e a minha função é contínua, eu não posso tirar o lápis do papel. Em algum momento eu vou ter que parar de subir, porque depois eu vou ter que parar no f de d. Mas aquele ali tem um máximo, mas tem um mínimo. Esse aqui tem o máximo e tem o mínimo. Esse aqui tem o máximo. Só o máximo, mas ele não tem um mínimo porque é infinito. Exatamente. Bom, então aqui a gente viu alguns exemplos e aí a gente vai para outro teorema importante. Quando é teorema é importante, tá, gente? Se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, e se f' de C existir, então f' de C é igual a zero. Aí a gente já começa a mexer com a derivada, para a derivada nos dizer alguma coisa. Então, muito cuidado com essa afirmação aqui, que ela pode levar você ao erro, tá? Porque muitas vezes a gente trabalha na recíproca dela e a recíproca não é verdadeira. A gente já vai ver alguns exemplos. Mas o que ele está falando aqui? Se f tiver um máximo ou um mínimo local, ou absoluto que seja, porque tudo que é absoluto é local também, e f' de C existir, então f' de C é zero. Vocês lembram a derivada, gente? O que a derivada é? O que a derivada, quando a gente tinha lá a equação da reta, tal, qual era o papel da derivada? Mas o que ele representava? Quando a gente pegava lá mx menos xa, y menos ya. Era onde que era tangencial, mas o que ela representa? Tipo, você pegava lá a derivada, aplicava no ponto 1. O que ela representa? O que esse cara aqui é dessa reta aqui? É o coeficiente angular. Basicamente vai dizer qual é o ângulo daquela reta. A derivada é isso. Quando ele está falando isso, que f' é zero, significa que a angulação da reta naquele ponto de máximo ou mínimo local, ela tem que ser quanto? Zero. Vocês concordam aqui comigo? Olha só. Olha que bacana. Quando vocês olham aqui, vocês viram que o ponto de máximo aqui é o ponto de mínimo, né? Se eu for passar uma reta tangente aqui, qual a inclinação dela? Ela não é paralela ao eixo x? Então a inclinação é zero. Então é isso basicamente que o Fermat está falando. Se a derivada existir. Certo? Agora olha só. Deixa eu pegar um exemplo. f de x igual a x ao cubo. Certo? Temos que... Quem é a derivada de x ao cubo, gente? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Certo? F' de zero vai ser o quê? 3 vezes 0 ao quadrado, que é 0. Opa, eu achei um cara que a derivada é 0. Então significa que eu tenho um máximo ou um mínimo local? Não. Lembra aqui, ó, ela está aqui, ó.
Esse ponto aqui, se você for fazer exatamente nele aqui, ele dá uma reta tangente, né, horizontal. Ele é um ponto de flexão, que a gente chama. Mas nota que ele não é um ponto de máximo nem de mínimo. Porque à esquerda dele os valores produzidos são negativos e à direita são positivos. O que eu estou querendo dizer? Não é porque a derivada num cara deu zero que ele é um máximo ou um mínimo local. Ou seja, se eu pegar qualquer intervalo contendo zero, ele vai ter gente à esquerda dele e à direita, e aí eu vou ter valores maiores que ele, menores que ele. Então não consigo um intervalo em que ele seja ou menor que todo mundo, ou maior que todo mundo. Então, primeira coisa importantíssima aqui, que isso aqui confunde muita gente. Calculou, deu zero, não significa que ele é máximo ou mínimo local. Tá? Não é para confundir as coisas. Agora, se eu tiver um máximo ou um mínimo local, com certeza a derivada nele vai ser zero. Certo? Se você mora em Sombrio, você é um catarinense. Mas se você é um catarinense, não necessariamente você mora em Sombrio. São duas coisas distintas. Então, o catarinense é o máximo ou mínimo local, morar em Sombrio é a derivada da zero. Então, beleza. Sou sombriense? Bom, vamos ver um outro exemplo. Deixa eu apagar essa parte. F de x igual a módulo de x. Vou desenhar o gráficozinho para quem não lembra da função modular. Vocês conseguem ver quem é o mínimo absoluto aqui dessa função módulo de x? É o zero. Né? Tá aqui. Note que f' de zero, vamos lá, vamos ver se alguém lembra dessa. A derivada dessa função no ponto zero, quanto é que é, gente? Nossa, a derivada é a inclinação quando você está chegando no zero, certo? Se você está chegando por aqui, lembra que a função módulo, por exemplo, módulo de 1 é 1, certo? Então, qual é o ângulo que você tem aqui? 45, aqui 45 também. Então, a inclinação dessa reta é 1, e a inclinação dessa reta é menos 1. Então, se você está vindo por aqui, a inclinação é 1. Se você está vindo por aqui, a inclinação é menos 1. O que eu posso afirmar sobre a derivada no zero? Ela não existe, porque as derivadas laterais são diferentes. Ela só existe se as duas derivadas fossem igual, não é? Exatamente. Note que f' de zero... É os limites laterais dessa parte, não é? Exatamente. Não existe. Pois f' de x é igual a 1 para x maior do que zero, e f' de x é igual a menos 1 para x menor que zero. Então, como as derivadas laterais são distintas, né, são os dois limites, a derivada é um limite,
então o limite no zero não vai existir. Portanto, Professor, nem todos vão ter que, se vier assim, tem que ver, vai ter que ver se os limites laterais vão ser iguais, ou só vai acontecer isso com zero? não, isso pode acontecer em vários casos. A própria função modular, ela pode vir aqui, ó. Módulo de x menos 1 mais 1, por exemplo. Assim, ó. Tá? Ela vai se deslocar para cá, 1 para cima, ela vai fazer o Vzinho aqui e vai acontecer no 1. Tá? Mas o que eu quis dizer aqui? Aqui eu mostrei um cara que é um mínimo absoluto. E o que acontece com a derivada nele? Nem existe. Certo? Ou seja, nota, de novo, f tem um mínimo local. Só que o problema aqui é que f' não existe. Então, nota como é difícil achar mínimos locais. Aqui a gente tem um mínimo local e mesmo derivando igualando a zero, a gente não conseguiria encontrá-lo, porque esse derivado não existe. Tá? Então, outro ponto importante. Então, a gente vai para a definição. O que é um número crítico? Então, o que a gente vai buscar? Números críticos. O que são números críticos? Pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Porque, nota só, aqui onde não existia, a gente tinha um mínimo local. Então, onde a derivada não existe, pode estar acontecendo alguma coisa interessante também no meio desse caminho. E aí a gente tem o primeiro exemplo aqui, para vocês praticarem um pouquinho, que é: encontre os números críticos de f de x igual a x na 3/5 vezes 4 menos x. Vamos pausar um pouquinho o vídeo para que vocês possam trabalhar um pouquinho nessa questão. Vamos lá então, gente. A gente quer encontrar os números críticos, né? E o número crítico é onde ou a derivada é zero ou onde ela não existe, tá? Isso aqui vai ser importante depois. Porque nós vamos estabelecer um roteirinho para esboçar os gráficos, tá? Esse aqui vai ser, acho que um dos primeiros critérios para que a gente possa analisar. Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Eu calculo a derivada dessa coisa, é uma regra do produto, né? Então, vou derivar a primeira e manter a segunda, né? Então, fica 3/5 x 3/5, aí eu tenho que diminuir 1, então fica menos 2/5 vezes 4 menos x, mas agora eu mantenho a primeira e derivo a segunda, que é menos 1, certo? Então, f' de x, vamos lá, eu vou colocar esse cara aqui para baixo, então ele vai ficar 3 vezes 4 menos x, embaixo eu fico com 5 vezes x na 2/5, certo? Menos x na 3/5. Então o que eu vou fazer? Aqui é difícil ainda ver onde que ela vai dar zero, onde que não vai dar zero. Então eu vou tirar o mínimo.
Então, f' de x, deixa eu tirar o mínimo, é 5 vezes x na 2/5. Ali, sobra ele mesmo, né? Eu já vou fazer a multiplicação ali, tá, gente? Ó. Porque 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos x, menos 3x. Então vai ficar 12 menos 3x. Agora, menos... Eu vou ter ali a multiplicação. Nota que aqui embaixo é 1, né? Então, 5x na 2/5 dividido por 1 dá 5x na 2/5. 5x na 2/5 vezes x na 3/5. Vamos fazer aqui no cantinho. O que acontece com os expoentes aqui numa soma? 2/5 mais 3/5? Não. Soma 5/5, que é? Que é 1. Certo? Então, aqui vai dar 5x. Perfeito? Então, vamos lá. Então, f' de x vai ficar 12 menos 8x dividido por 5x na 2/5. Agora eu tenho que ver onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Para saber onde ela é zero, o que eu faço, gente? O que eu tenho? Hã? Como que isso aqui pode ser zero? Se a parte for do zero. Isso. 12 menos 8x é igual a zero. 8x igual a 12. 12 sobre 8 é x. Simplificando aqui por 4. 3 meios, 1,5. E outra parte. Beleza, quando é zero é só esse aqui. Agora outro número crítico é quando também não existe. E tem um ponto onde isso aqui não existe. Exatamente. 5x na 2/5 é igual a zero. O que implica que x tem que ser igual a zero. Então, esses dois são os pontos críticos de f. Deu para sacar como encontra ponto crítico? Deriva, vê onde a derivada dá zero ou onde ela não existe. Tá? Esses são os pontos de interesse. Geralmente a gente fugia de onde não existe, né? Agora é o que a gente vai procurar. Deixa eu apagar aqui também já. Enquanto vocês copiam. Não sei pra que você tá vendo. Então, agora, se f tiver um máximo, um mínimo local em C, então C é um ponto crítico. Todo mundo lembra da contrapositiva? Contrapositivo. Né? A negação disso aqui implica na negação daquela ali é o mesmo valor lógico. Ou seja, se f tem um máximo ou mínimo local, então C é um ponto crítico. Se C não é um ponto crítico, então significa que f não tem um máximo ou mínimo local em C. Então, que é equivalente por isso que lógica é importante. Se C não é ponto crítico,
Então, F não tem O que é, na verdade, quando fala do ponto crítico? ponto crítico é isso aqui, ó. Onde a derivada dá zero ou onde ela não existe. O número crítico, o ponto crítico é a mesma coisa. Isso aí. Método do intervalo fechado. Então agora a gente já está aprendendo o primeiro método aqui. Vamos lá. Para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de f em AB, primeiro procedimento encontrar f de C para todos os pontos críticos C, tá? Então, você vai encontrar os pontos críticos, aplica na função. Certo? Então o que que acontece? Só rapidinho aqui, bem rapidinho, galera. Você tem uma função, né? Novo, contínua, tal. Até, deixa eu ver. Tá? Aqui tem que ser contínua. F contínua em AB. Fechado. A gente viu que se é fechado e é contínua, tem que ter um máximo e tem que ter um mínimo. Como que a gente vai procurar eles? Vocês encontram os pontos críticos. E aí vocês vão calcular f de C. No caso lá a gente calcularia o f de 3 meios e o f de 0. Depois a gente vai encontrar f de A e f de B, porque pode ser que os extremos estejam nos intervalos. E aí só comparar qual desses aqui é o maior. Então encontra os pontos críticos, vê o valor da função nesses pontos críticos, vê nos intervalos, aí você vai saber quem que é o maior, menor. De novo, uma função contínua f no intervalo fechado AB. Então eu quero que vocês pratiquem um pouco isso. Vocês vão fazer muito, mas enfim. Primeira vez para fixar. Encontre os valores máximos e mínimos
absolutos de f de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 em menos meio menor ou igual a x menor ou igual a 4. Vou pausar um pouquinho então a gravação, para que a gente possa trabalhar nesse exercício. Gente, então vamos lá. Seguindo o roteiro, encontrar todos os pontos críticos, né, para poder achar a f desses pontos críticos. Então vamos lá. F' de x vai ser 3x ao quadrado menos 6x, certo? Onde são os pontos críticos? Onde ela é zero ou onde a derivada não existe. Vamos começar onde ela é zero. Menos 6x igual a zero, coloco o x em evidência, é 3x menos zero. Daqui eu tiro que numa multiplicação de dois números reais que está dando zero, um deles tem que ser zero. Ou o x é zero, ou 3x menos 6 é zero. E aí 3x igual a 6, x igual a 2. Pergunta, tem algum valor aqui que faz essa derivada não existir? Não, é um polinômio, então ele sempre vai existir para qualquer x, o domínio é todos os reais. Bom, então eu vou para o segundo passo. Vamos lá. Segundo passo é eu calcular o f do c. Estou ainda no primeiro, na verdade. Então vamos lá. F de 0 é 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1, que dá 1. E o f de 2, que é 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Quanto que dá isso aqui, gente? Dá 8, menos 12, dá menos 4, mais 1, que dá menos 3. E agora eu continuo achando a f nos dois intervalos. F de menos meio. Menos meio ao cubo, menos 3 vezes meio ao quadrado, mais 1. Quanto é que dá isso aí, gente? Estou fazendo... Dá menos 1 oitavo, né? Menos 1 oitavo, menos 6 oitavos. Então, peraí, menos 1 oitavo, menos 6 oitavos dá menos 7 oitavos. Com mais 1 dá 1 oitavo, né? É isso? Não sei, quanto que deu de vocês? Tá, é 1 oitavo mesmo. E o f de b, que é f de 4, tá aqui, né? Nosso intervalinho. 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Então dá 64, 16, menos 48, dá 16, mais 1 dá 17. Portanto, ó, vamos destacar aqui quem são... ou quem que é o máximo e quem que é o mínimo. O máximo é esse cara aqui, né? E o mínimo, esse cara aqui. Certo? O máximo é f de 4 igual a 17. E o mínimo é f de 2 igual a menos 3. Alguém tem alguma pergunta aqui, gente? Então, vamos ver o outro exemplo.
Ok? Dá um tempinho aí para vocês resolverem essa também. Já pensei que é negócio, né? Vamos lá então, gente. Então, começando calculando os pontos críticos, né? F' de x vai ser 1 menos 2 cosseno de x. Ok. Então, novamente, não tem pontos onde a derivada não existe, né? Função domínio todos os reais, não tem problema nenhum. 1 menos 2 cosseno de x é igual a 0. 1 vai ser igual a 2 cosseno de x. Portanto, cosseno de x igual ao meio. Certo? Nota que é na primeira volta, de 0 a 2π. Portanto, o x pode ser π sobre 3, ou x pode ser 5π sobre 3. Lembrando, né, cosseno, cossono, então ele vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. Tá? Então é o 60 e o representante lá no quarto quadrante do 60 que é o 300. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular a função nos pontos críticos e nos intervalos. Então vamos lá. F de π sobre 3 é π sobre 3 menos 2 seno de π sobre 3. Então isso aqui vai dar, vamos botar aproximadamente ainda não, né? Opa, deixa eu fechar aqui. Π sobre 3, aí vai ficar raiz de 3 sobre 2. Com esses dois aqui, ele vai ficar menos raiz de 3. Acho que não deu para ver direito aqui. Gente, π é 3,14 aproximadamente. Né? Então já vamos botar um sinal de aproximado aqui. 3,14 sobre 3 é 1,05, né? Isso aqui é menos 1,7 aproximadamente, sei lá. Então 1,05 menos 1,70, bem aproximado isso aqui, tá? Menos 0,60 e... Eu não considerei, eu botei 0,68. Eu vou botar menos 0,65 que está de boa. O raiz de 3 é um pouquinho maior, né? 1,73, então 1,68 aí. 14 eu botei 0,4. Tá. E aqui 1,04, 05, botei ali para... Beleza. O F agora é do 5π sobre 3. Então é 5π sobre 3 menos 2 seno de 5π sobre 3. Então 5π sobre 3. Gente, o seno desse cara aqui, agora o seno é negativo, certo? Menos com menos vai mais raiz de 3. Então, de novo, né? Isso aqui dá, sei lá, 1,05 aproximado. 5 vezes isso aqui dá 5,20, 5,25, alguma coisa assim. Pode ser. Com mais 1,73. 6, tá, ok, aproximadamente, né? Vamos botar aqui. Bom, agora nos dois extremos. F de 0 vai ser 0 menos 2 seno de 0. Seno de 0, quanto que é, gente? Seno de 0 é? Seno. Ó, sem sono. Ó, as orelhinhas aqui, ó. O seno é 0. Então isso aqui vai dar 0. E o F de 2π é 2π menos 2 seno de 2π. Novamente, seno de 2π é a mesma coisa que 0, vai dar 0, então isso aqui vai dar 2π, que é aproximadamente 6,28. Então, quem que é o máximo e quem que é o mínimo aqui? É o F de 5π sobre 3, Logo, o máximo é o 5π sobre 3. F de 5π sobre... Não? Tá certo. Tá certo. 5π sobre 3. Certo? Que é 5π sobre 3 mais raiz de 3.
Certo? Aqui você faz para aproximar. Aí a resposta você pode dar exata aqui. Eu posso dar um negócio? E o mínimo É o zero. é o zero, não deu? Não. Deu negativo? Esse aqui deu negativo, ó. Tá certo. É o f do π sobre 3, que é igual a π sobre 3 menos raiz de 3. Então, tá aí resolvido. Dá um pause agora, porque a gente vai passar uns exercícios para vocês aí para resolver em casa. A sexta-feira? Dá para chegar em casa e fazer tudo, né? Hoje ainda, né? Mas... Então, tem que ter de fundamental. Ah, é verdade. Gente, agora alguns teoremas importantes. O primeiro deles é o teorema de Rolle. Ó, Rolle. Quase isso. Então, suponha que, primeira coisa, f é contínua em AB. Certo? 2, f é derivável em AB aberto agora, tá? Para ela ser derivável. Beleza? Porque quando a gente fala em derivada, a gente quer a derivada ao redor de um pontinho, um intervalo aberto. 3, a terceira condição, o f de A é igual ao f de B. Ou seja, a f nessa extremidade é igual a f nessa outra extremidade. Então, existe C pertencente a AB, tal que f' de C é igual a zero. Ele é bem útil para provar o teorema do valor médio, tá? Mas basicamente você tem contínua num fechado, ela é derivável também, ou seja, não tem aquelas pontas lá. O FA é igual ao F de B, então vai existir alguém cujo f' de C é igual a zero, né? Ou seja, a gente vai ter, com certeza, pelo menos um ponto crítico. Aí a gente vai, então, para o teorema do valor médio. Novamente, f é contínua no intervalo AB fechado. F é derivável no intervalo aberto AB. Então, existe C pertencente a AB, tal que, o TQ é tal que, tá, gente? F' de C vai ser o F de B menos o F de A sobre B menos A. Ou equivalente, né? F de B menos F de A é igual a F' de C então, olha só. Aqui o importante desse teorema é a gente interpretar ele, né? Ver o que acontece nessa situação. Isso aqui, se a gente trocar o B pelo X, é justamente e botar o limite, é a notação de derivada, né? Na verdade, isso aqui
nada mais é do que a inclinação da reta secante, né, que passa pelo AB. Deixa eu colocar aqui para vocês isso aqui para... Ele é o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? E lembre que isso aqui, ó, YB menos YA, derivada B menos A, né? Que é justamente o XB menos XA, no caso, né? Lembrem que isso é a equação da reta lá quando a gente tinha. Então, nesse caso aqui, você tem aí, vamos pegar... Deixa eu botar em azul. Certo? Você tem B, F de B, que você tem A, que você tem F de A. E aí você tem essa reta aqui que passa por esses dois pontos. Beleza? Lembrem que esse pedaço aqui é o quê? É B menos A. E isso aqui, no caso, está decrescente, mas seria justamente o F de A menos F de B, né? Certo? Só que aí você tem um ângulo maior aqui e tal, aquela coisa, a tangente vai dar negativo. Mas, nota, esse cara aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Você está falando da tangente do cara, quando você está falando disso aqui. Da reta secante que une esses dois pontinhos aqui. O que ele diz? Ele está falando que tem o seguinte, a derivada, tem um outro ponto C aqui, tal que a derivada nele dá a mesma, o quê? Isso aqui é inclinação. Isso aqui é inclinação. Está falando que essas duas inclinações são iguais. Então vai ter um pontinho C aqui, que se a gente for ver mais ou menos por aqui, né? Que quando a gente puxa, a derivada nesse ponto aqui é igual à inclinação dessa reta tangente. É isso que ele está falando. Certo? Vamos ver um exemplo interessante aqui. Suponha que f de 0 é igual a menos 3 e f' de x é menor ou igual a 5. Para todo x. Quão grande f de 2 pode ser? Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Deixa eu dar um pause aqui. Então vamos lá, gente. Ó. Como a gente tem essa situação, né? Que f' de x é menor ou igual para todo, menor ou igual que 5 para todo x, significa que f' é derivável entre 0 e 2, né? A gente sabe se ela é derivável, ela é contínua. E aí, olha só, o que a gente tem aqui? Satisfaz as condições no nosso teorema do valor médio, portanto, f de 2 menos f de 0 por 2 menos 0 é igual, vai ter um C lá que vai dar isso aqui, certo? Beleza? Vai existir um C que dá essa inclinação dessa tangente aqui.
Só que esse f' de c, ele falou que a derivada para qualquer x é menor ou igual ao quê? Menor ou igual a 5. Ou seja, o que eu tenho aqui? Que f de 2 menos f de 0 sobre 2, porque 2 menos 0 é 2, é menor ou igual a 5. Multiplico por 2 em ambos os lados, e o f de 0, deixa eu já substituir aqui, porque f de 0, quem é, gente? Então, menos com menos fica mais 3. Então, multiplicando por 2 nos dois lados, eu tenho que f de 2 mais 3 é menor ou igual a 10. Portanto, o f de 2 vai ser menor ou igual a 7. Ou seja, eu já tenho uma estimativa de quão grande pode ser o f de 2, mesmo não sabendo quem é a função, só com essas informações iniciais. Como é que é, gente? Acertou? Show de bola. Gente, para terminar a aula de hoje, só lembrando então que vamos nos encontrar quarta-feira, certo? Se alguém não puder vir, por favor me avisa que daí eu trago para filmar. Se todo mundo vier, beleza. Aí são dois teoreminhas, né, bem tranquilos. O primeiro ele diz o seguinte: se f' de x é igual a 0 para todo x pertencente a B, então f é constante, opa, faltou um S aqui, constante em AB. Perfeito? Ou seja, se a derivada dá sempre 0 para qualquer cara nesse intervalo aqui, significa que ela é constante. Por quê? Porque se ela está dando 0 em todos os pontos, significa que a inclinação é sempre quanto? Sempre 0. E aí vem o corolário. O corolário é uma coisa que decorre do teorema, né? Que se f' de x é igual a g' de x para todo x pertencente a B, então f menos g é constante em AB. Ou seja, f de x é igual a g de x mais c, para algum c. O que é a ver com corolário? Corolário. Corolário é uma coisa que decorre do teorema aqui, tá? Esse aqui dá para a gente demonstrar, não tem um gasto tão grande, que é o seguinte: f', só um minutinho de atenção de vocês aqui, que não vai demorar muito essa demonstração. F' de x tem que dar 0 para todo mundo, né? Para eu dizer que ela é constante. Se f' é igual a g' para todo x, então f' menos g' de x, quanto que vai dar? Se os dois são iguais? 0. Para todo x em AB, certo? Bom, mas se essa função dá 0 para todo x em AB, o que essa função é pelo teorema acima? Constante. Então, f menos g é constante. Acabou a demonstração. Demonstração da noite. Isso aí, mas bem tranquilo. Você pode pegar na prova. Mas essa aqui, por isso que é corolário, porque é uma coisa que sai quase que imediatamente do teorema. Isso que a gente chama de corolário, tá, gente? Então, deixa eu pausar aqui, porque terminou a aula.